Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Manuela e agora a gente vai ver qual o tema da nossa aula. Aula 37, objeto de conhecimento, problemas envolvendo medições, detalhamento, resolução e elaboração de problemas, cálculo de volume de blocos retangulares utilizando unidades de medida convencionais mais usuais. Então vamos à nossa aula. Então a gente vai começar vendo aqui, utilizando alguns exemplos, alguns problemas envolvendo as medições. Vamos ver qual é o primeiro. Uma questão do TJ, Ceará, ESAF. Quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? E agora, o que são esses centímetros cúbicos? Quando a gente vê a palavra cúbico, ó, essa potência aqui, esse expoente, 3, significa que a gente mediu alguma coisa que tem 3 dimensões. Por exemplo, nesse formato. Esse formato é um formato de um cubo. Olha só, ele tem 3 dimensões. A gente tem aqui o comprimento, temos a largura e temos a altura. Se a gente tem essa medida aqui, ó, de 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode calcular o volume dessa caixinha. E o que é o volume? O volume, ele vai ser o espaço que cabe aqui dentro da caixa. E para calcular esse volume, a gente multiplica essas 3 medidas. A gente pode chamar o volume de V, aí multiplicamos 1, largura vezes altura vezes o comprimento, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, né? Aí como a gente multiplicou 3 medidas, 3 dimensões, então a unidade do volume também ela vai ser diferente, ó, vai ser em centímetros cúbicos, já que nós multiplicamos 3 unidades, 3 medidas de comprimento. E o que isso quer dizer? Que quando a gente preencher alguma coisa aqui nesse cubo, nessa caixinha, vai caber 1 centímetro cúbico. Porém, a gente também pode preencher essa caixinha com várias coisas. Pode preencher com sólido e pode preencher com líquido. Por exemplo, se a gente quiser encher esse cubo aqui com água. A água é um líquido, não é? Só que a água, a gente pode medir a água em centímetros? Não, né? Em centímetros cúbicos também não. A água, a gente consegue medir ela por ml, por mililitros. E o que é o mililitro? Ele é a milésima parte de 1 litro. Então, olha aí, a gente já começa a ver alguma relação aqui com a nossa pergunta. Qual é a pergunta? Quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? A gente já viu que 1 centímetro cúbico ele é equivalente a 1 mililitro, tem a mesma equivalência. Então, se eu digo que eu tenho 1 ml de alguma coisa, significa que eu também tenho 1 centímetro cúbico desta mesma coisa. Ok? Então, vamos guardar essa informação. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Só que a gente tem aqui na nossa questão 10 litros. Aí a gente vai ver aqui quantos litros são a equivalência dele em mililitros. Olha só. Como eu falei, o mililitro ele é a 10ª
a milésima parte de 1 litro. O que isso significa? Que 1 litro, ele tem exatamente 1000 ml. Ou seja, 1 litro tem 1000 mililitros. E a gente vai usar isso aqui, ó. Se 1 litro tem 1000 mililitros, tem 1000 ml, quantos litros tem aqui na nossa pergunta? 10 litros, né? Então, 10 litros vai ser quanto? Vai ser esta mesma quantidade aqui, multiplicada por 10. Então, vai ser 10 vezes 1000. E quanto é 10 vezes 1000? Bom, a gente pode fazer essa multiplicação, mas também a gente pode fazer direto, ó. Só verificar quanto é 1 vezes 1, que é 1, e repetimos a quantidade de zeros. Temos 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 10.000. 10.000 o quê? 10.000 mililitros. Se você quiser, você pode fazer a multiplicação. Você vai constatar que 10 vezes 1000 é igual a 10.000. Então, olha só, a gente já fez a nossa conversão aqui dos 10 litros. 10 litros é o mesmo que 10.000 ml. Mas a gente viu que 1 ml é o mesmo que 1 centímetro cúbico. Então, a gente pode concluir que 10.000 ml também é o quê? 10.000 centímetros cúbicos. E daqui a gente já tem a nossa resposta. Olha só, quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? A gente já viu que 10 litros são 10.000 centímetros cúbicos, então existem exatamente 10.000 centímetros cúbicos aqui em 10 litros. Resposta alternativa D. Vamos para a nossa segunda questão. Uma loja deseja transportar seus produtos e contratou uma empresa de logística que utiliza caminhões de pequeno porte, com carrocerias de dimensões com medidas de 3 metros, 1,8 metro e 1,8 metro. Qual o volume em decímetros cúbicos da carroceria desse caminhão? A gente tem aqui duas maneiras que a gente pode fazer, que a gente pode resolver essa questão. Primeiro, vejam que as medidas que foram dadas, elas estão em metros. E a resposta está sendo pedida em decímetros. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar 3 metros e 1,8 metros em decímetros e depois calcular o volume dessa carroceria. Ou então, a gente pode calcular esse volume em metros e depois converter. Então, vamos fazer primeiro a conversão, que a gente já pode ter visto em aulas anteriores. Se eu tenho 1,8 metros, para transformar para decímetros, o que a gente deve fazer? A gente deve multiplicar por 10, correto? Então, pegamos 1,8 e multiplicamos por 10. Quanto é 1,8 vezes 10? É 18. 18 o quê? Decímetros. Então, já transformamos aqui os 1,8 metro em 18 decímetros. Agora, a outra medida que a gente tem é de 3 metros. Então, 3 metros, para transformar em decímetro, a gente pega o 3 e multiplica por 10. 3 vezes 10 é igual a
30 decímetros. Agora sim, nós temos todas as medidas em decímetros. Para calcular o volume, a gente viu que a gente precisa multiplicar as 3 dimensões. E a gente vai calcular o volume dessa carroceria. Olha só, essa carroceria ela tem essas 3 medidas. Essa medida maior aqui é de 3 metros e as outras 2 medidas, aqui ó, a largura é de 1,8 metros e a altura também é de 1,8 metros. Mas aí a gente fez a conversão, não é? Para decímetros. Então a gente vai usar as unidades já transformadas em decímetros. Para calcular o volume, a gente multiplica essas 3 unidades. O comprimento, que é de 30 decímetros, vezes a largura, que é de 18 decímetros, vezes a altura, que também é de 18 decímetros. Então, efetuando essa multiplicação, vamos ver quanto vai dar. Volume vai ser igual. Eu vou repetir o 30 e a gente vai fazer primeiro a multiplicação de 18 por 18. Vou fazer aqui ao lado. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8. Com mais 6, 14. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, fica 4. 4 mais 8, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, fica 30 vezes 324. E agora a gente efetua essa multiplicação. 30 vezes 324. Vou fazer aqui embaixo. 324 vezes 30. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. E 3 vezes 3, 9. Agora a gente soma tudo. Então, nós vamos ter 0, 2, 7 e 9. Ou seja, este volume aqui é de 9.720. As unidades que a gente multiplicou foi decímetro. Então, a unidade do volume vai ser decímetros cúbicos, ok? Como eu falei para vocês, a gente também poderia fazer esse cálculo de outra forma. Como? A gente poderia usar a multiplicação direto aqui dos valores 3 vezes 1,8 vezes 1,8. Olha o que iria acontecer. Calculando o volume. 3 vezes 1,8 vezes 1,8, a gente ia obter este resultado. Iríamos obter 9,72 metros cúbicos. Só que a questão não está pedindo a resposta em metros cúbicos. Só que nesse caso a conversão ela fica diferente. Ao invés da gente multiplicar apenas por 10, ó, se a gente multiplica 9,72 por 10, o resultado fica 97,2, que não é a nossa resposta. Mas por que a gente não pode multiplicar só por 10? Porque a gente está transformando uma medida de 3 dimensões, estamos transformando o volume. Então,
O fator de conversão também deve ser elevado ao cubo, elevado à terceira potência, ou seja, a gente teria que multiplicar o volume calculado em metros cúbicos por 1000, e aí sim a gente chega na nossa resposta corretamente em 9.720 decímetros cúbicos. Então temos essa diferença aí. Então temos que ter atenção. Se a gente está transformando só uma unidade linear, de metro para decímetro, a gente multiplica por 10. Mas se a gente está transformando metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000, ok? Vamos à nossa próxima questão. Temos aí, observe a imagem abaixo. Que volume de água podemos colocar nesse recipiente? Então vejam que novamente a gente está pedindo o volume de um líquido. E vejam que as medidas estão em metros. A gente pode medir a água em metros? Não, né? Mas a gente já sabe que esses metros aí, eles podem ser transformados em litros. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem duas maneiras, novamente, de resolver. A gente pode converter essa unidade aqui para litros. Perdão. A gente pode converter para decímetros. Por quê? Porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Mas a gente também pode calcular o volume direto, igual como a gente fez nos outros exemplos. Olha só, vamos calcular o volume da caixa, desse recipiente aqui. Vejam que o recipiente tem 3 dimensões, 0,5, 0,2 e 0,3. Então, para calcular o volume desse recipiente, a gente multiplica essas 3 dimensões. 0,5 vezes 0,2 vezes 0,3. Então, quanto vai ser esse volume? Primeiro, vamos multiplicar 0,5 por 0,2. Professor, eu não lembro como multiplica 0,5 por 0,2. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. A gente multiplica normalmente, sem considerar, sem levar em conta a vírgula por enquanto. Primeiro, a gente multiplica o 2 por 5 e por 0, e depois a gente multiplica o 0 por 5 e por 0. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. Mais 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. E agora a gente soma normalmente como a gente faz na multiplicação. 0, 1 e 0. Agora a gente vai ver a posição da vírgula. Aqui a gente tem uma casa após a vírgula. Aqui a gente também tem uma casa após a vírgula. Então, no total, nós temos 2 casas após a vírgula, que é o que a gente vai ter no resultado. 2 casas após a vírgula. Ou seja, o resultado de 0,5 vezes 0,2 é igual a 0,10. E o 0,10, ele é o mesmo que 0,1. Então, o resultado de 0,5 vezes 0,2 é 0,1. E agora falta a gente multiplicar por 0,3. Agora vamos ver quanto que dá 0,1 vezes 0,3. 0,1 vezes 0,3, a gente vai multiplicar normalmente, como a gente já faz. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. E somamos tudo. 3, 0 e 0. Agora a gente vai ver qual vai ser a posição da vírgula. Aqui nós temos uma casa após a vírgula. Aqui também temos uma casa após a vírgula. No total temos 2 casas após a vírgula
que vai ser o total de casas após a vírgula no resultado. Ou seja, a multiplicação de 0,1 por 0,3 é igual a 0,03, que é o nosso volume. Então, o volume aqui desse recipiente é 0,03 metros cúbicos. Por quê? Porque nós multiplicamos 3 medidas em metro, então o resultado desse volume, a medida também é elevada ao cubo. Só que a gente tem um fator aqui, ó. A gente precisa calcular a capacidade, vamos voltar aqui para a pergunta, que volume de água podemos colocar nesse recipiente? A gente sabe que a gente não pode medir água em metros cúbicos. A água a gente mede em litros. A gente pode medir em litros, em mililitros, em múltiplos e submúltiplos do litro. Aí a gente tem que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, olha aí a conversão já aparecendo. Então, para transformar metro cúbico para litros, a gente precisa o quê? Multiplicar o valor por 1000. Então, o nosso volume, a gente vai multiplicar por 1000. Então, vai ser 0,03 vezes 1000. Professora, como é que eu vou fazer essa multiplicação 0,03 por 1000? Podemos fazer o passo a passo dela aqui também. Vai ficar um pouco mais extensa. Vou colocar o 1000 aqui e o 0,03 embaixo. 1000, 0,03. Lembrando que a gente vai contar a quantidade de casas após a vírgula só depois do resultado. Uma multiplicação bem rápida. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Mais, agora olha só, a gente vai multiplicar o 0 por todos. Tudo vai dar 0. 0, 0, 0, 0. E depois novamente. 0, 0, 0, 0. E agora a gente vai somar tudo. 0, 0, 0, 3, 0, 0. Agora vejam que a gente só tem aqui, ó, 2 casas após a vírgula. E aqui não temos nenhuma. No total, 2 casas após a vírgula, que é o que a gente vai ter aqui no resultado. Então, quando a gente multiplica 1000 por 0,03, o resultado é igual a 30. Então, voltando para cá, essa multiplicação deu 30. Mas a gente transformou os metros cúbicos em decímetros cúbicos. Só que 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Então, 30 decímetros cúbicos vão ser o mesmo que 30 litros, ou seja, vai ser essa a quantidade de água que a gente vai conseguir colocar nesse recipiente. 30 litros de água vão caber aqui nesse recipiente, correto? Agora vamos para a nossa próxima questão. Qual dos paralelepípedos tem volume igual ao do cubo representado abaixo? Então, quando a gente tem um cubo, significa que todas as medidas dele são iguais. Ó, aqui a gente tem o comprimento igual a 6 decímetros, a largura dele também tem 6 decímetros e a altura dele também é de 6 decímetros. Para calcular o volume dele, a gente já sabe, a gente multiplica as suas 3 dimensões. Então, nós vamos ter 6 vezes 6 vezes 6. Então, o volume vai ser V igual 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, vamos ver aqui embaixo quanto dá. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3.
6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. Então, o volume V é igual a 36 vezes 6, que deu 216. 216 o quê? Decímetros cúbicos. Já que estamos calculando o volume, a gente eleva a unidade ao cubo também. Aí a gente quer saber quais desses cubos aqui têm o mesmo volume. Então vamos ver aqui o cubo de número 1. O volume deste cubo aqui vai ser a multiplicação das três medidas. 7 vezes 6 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? 42. E 42 vezes 6? Vou fazer aqui ao lado. 42 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 4, 24. Com mais 1, 25. Então, esse volume aqui é de 252 decímetros cúbicos. Já não é o mesmo do cubo que a gente mostrou lá no início. Então, não é essa a nossa resposta. Vamos olhar aqui para o segundo cubo. O volume dele vai ser 8 vezes 5 vezes 3. 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 3, olha só, 4 vezes 3 é 12, né? E a gente só acrescenta o zero. Então, o volume desse cubo aqui é de 120 decímetros cúbicos. Também não é o mesmo valor do primeiro. Vamos ver o terceiro. O volume aqui do terceiro cubo é 3 vezes 3 vezes 10. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10 é igual a 90. Então, o volume deste cubo aqui é 90 decímetros cúbicos. Agora só resta o 4, ele que vai ter que ser, ele que terá que ter o volume igual ao primeiro cubo, né? Então, vamos calcular. Vou calcular aqui embaixo. O volume deste cubo vai ser 8 vezes 9 vezes 3. Volume igual. 8 vezes 9 é 72. Agora, vamos verificar quanto é 72 vezes 3. Vou fazer o cálculo aqui ao lado. 72 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Olha só, deu exatamente 216. Então, o volume desse cubo aqui é de 216 decímetros cúbicos, que é exatamente igual a este volume aqui. Então, a alternativa correta é a quarta, aqui, ó. O quarto recipiente apresenta o mesmo volume do cubo. Então, vejam que dessa vez a gente não precisou converter as unidades. A gente já calculou direto o volume de todos os recipientes que tinham as medidas em decímetros e o volume, como é multiplicando as três dimensões, o volume fica em decímetros cúbicos. Então, essa foi a nossa aula de práticas de medidas de volume.